Salve CBX, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Fair Play CBX, do canal do YouTube CBX Esporte TV. E estamos aqui, né, com essa mesa aqui repleta de medalhas. E é importante, inclusive, salientar o seguinte, né? A gente está aqui com essas canecas aqui nas mesas, que é a nossa nova caneca aqui do programa, que foi, inclusive, foi lançado lá no nosso Instagram. Quem quiser pode seguir lá o Instagram, que é o @CBX Esporte TV, tudo junto, né? E a gente está estreando aqui com as nossas canecas aqui o programa do Fair Play CBX. E hoje nós temos o nosso ilustre convidado aqui, o Paulo Carvalho. O Paulão, ele é diretor e treinador do Clube de Regatas Santa Cruz. E assim, o seguinte, a gente quer saber aqui qual a importância do remo para o senhor. A gente quer que o senhor fale um pouquinho do remo e falar a importância que ele tem, principalmente na vida do senhor. Olha, o remo influenciou bastante na minha formação, desde 1972, que eu venho praticando esse esporte, e até hoje como remador master, vem influenciando diretamente na minha vida, em vários sentidos, porque o remo desenvolve disciplina. E quando nós colocamos disciplina, ele segue para vários segmentos da nossa vida, tanto na parte profissional, na parte pessoal, nessa parte de relacionamento. Qualidade de vida é uma coisa que é vital para quem pratica esporte, em termos de saúde e tudo mais. Hoje minha pressão é 12/8, certo? O nível de colesterol é excelente e ainda sou remador master, certo? Que estou na classe de Master F, de 60 e 65. O senhor está com qual idade hoje? 61 anos. Bacana. Me diz aí o passo a passo do remo, como é que se chega até o clube, como é que a pessoa chega até o clube, para a pessoa ingressar no remo, o que a pessoa faz hoje para ingressar nessa atividade do remo, aqui na Cidade Baixa, e qual o passo a passo de tudo isso aí? O passo a passo até chegar às categorias, né? Por qual categoria, inclusive, começa o remo? A gente queria entender esse processo. Olha, o remo é um esporte na modalidade náutica, certo? Então, o processo é o seguinte: existe o remo de alto rendimento, que é para os jovens que querem disputar, e o remo inclusivo, que é através dos projetos sociais que abre para pessoas que não têm essa faixa etária, mas que querem praticar a prática do remo. Pessoas com idade mais elevada, acima de 18, adultos na realidade, né? Até idosos também, porque o remo, nós falamos que o remo é uma terapia. Tanto assim que nós brincamos às vezes, é remoterapia, porque você pegar um barco pela manhã, você vai interagir deslizando sobre a água, recebendo aquele ar salitroso, sabe, aquele sol. O sol, sabe como é, para a saúde é importante. É vitamina D, o sol das 6, das 5. Principalmente nesse horário. Entendeu? Então, toda essa interação com a natureza é uma terapia incrível. Então, é por isso que eu aconselho que as pessoas precisam procurar esportes que tenham mais contato com a natureza. Todos os esportes são válidos, mas o remo lhe dá 100% de contato com a natureza, desde molhar os pés pela manhã e ter essa interação total. E as pessoas também, para ter acesso ao remo, é simples, é chegar num clube. Nós temos 5 clubes hoje. Na realidade, tem o remo praticado na Ribeira e em Pituaçu, onde entra o 6º clube, que é o Remo Salvador, que trabalha mais com para-remo, que é o remo adaptado. É um outro segmento. E aqui na Cidade Baixa a gente está com quantos clubes hoje? Hoje nós estamos com 5 clubes. Aqui na Cidade Baixa? Na Cidade Baixa. Bom, a gente quer saber quais são os 5 clubes que fazem parte aqui da Península Itapajipana. Olha, hoje são 5 clubes. É o Santa Cruz, o Península, tem o São Salvador, Itapajipe e Vitória. Certo? São esses os 5 clubes que hoje fazem parte do Campeonato Baiano de Remo. E esse segmento aí, nós também trabalhamos com o para-remo. Certo? O para-remo fica fora, não fica aqui também na Península? Não, é aberto para o Santa Cruz mesmo. Nós temos lá um deficiente visual, e o Vitória tem uma menina que é amputada.
Ah, bacana. Eu gostaria de saber também do senhor o seguinte: o jovem hoje daqui da comunidade da Península Itapajipana, ele quer adentrar ao remo, qual a fase de iniciação? Quais são os critérios? O que é que ele tem que fazer para fazer a atividade remo? Ó, a partir dos 11 anos, ele já pode iniciar. Chegando ao clube, ele vai preencher uma ficha, sem muita burocracia, certo? E daí então ele começa os treinamentos de acordo com a condição, vai feita uma avaliação para que ele possa ir desenvolvendo aos poucos, né, a parte de condicionamento físico, a parte de desenvolvimento técnico, todo o processo é esse aí. Mas não tem muita burocracia, não. No caso, o senhor falou que tem um remo de alta performance. Se esse atleta ele começa aos 11 anos de idade, ele tem condições justamente de estar disputando campeonatos, já está indo para essa fase? É o seguinte, ele entra com 11 anos, mas só a partir dos 15 anos é que ele começa a competir como Júnior B. Interessante. Quais são as categorias? Ele começa em qual categoria? Olha, ele vai de Júnior B, Júnior A, depois Sub-23. Do Sub-23, então, ele vai para Sênior A e Sênior B. A partir dos 27 anos, ou 28 anos, no caso, ele entra com remador Master A. Isso é a categoria que o senhor rema hoje? Isso mesmo. Então, Master A vai de 28 até os 36, Master B de 36 até 43, Master C de 43 até 50 e Master D, que vai de 50 a 55, e daí vai, D, E, F, de 50, de 5 em 5 anos. Vai alternando isso aí, para que haja condições de todos estarem competindo na mesma faixa etária, num período de 5 anos. Com que idade o senhor entrou no remo? Olha, eu entrei com 15 anos. 15? 15 anos. Bacana. A gente queria falar um pouquinho da história do remo na Cidade Baixa, né? A grande maioria dos clubes de regatas, eles são centenários, né? O Santa Cruz tem quantos anos? O Santa Cruz tem 115 anos. 115 anos de história. Como é que começou essa atividade? Né? Qual foi como era o campeonato? Como iniciou o campeonato? Como é que era esse campeonato há 100 anos atrás? Se ele já começou disputando, ou se começou numa atividade apenas de lazer? Como é que aconteceu? Olha, o Santa Cruz, ele começou na Jequitaia, quando o mar ainda chegava até perto daquela parte da pista, certo? Em 1904, na realidade, né? Você vê que... Então, daí então, veio para a Ribeira. E passou em 3 endereços na Ribeira. O último é o que nós estamos atualmente. Mas começou, na realidade, com um grupo de senhores, de atletas, né? Que batiam, tinham um time de futebol. Tinha um time de futebol. E daí, então, desse time de futebol, resolveram fazer remo, porque vieram para o contexto da Ribeira, aí resolveram fazer remo. E aí vieram várias esses atletas, eu posso citar até famílias, certo? Como os Cossenzas, Aníbal Cossenza, Humberto Cossenza, Eduardo Cossenza, foi que se tornaram futuros diretores do Santa Cruz. Lá para os anos de 1950, 1994, eles remavam em 1950 e passaram a diretores lá para 1984, 85, eles já estavam lá. Foi justamente a minha época, que eu era atleta, e eles eram diretores. Bom, o senhor, só pelo Santa Cruz, conseguiu esse quantitativo de medalhas aqui, né? Essas medalhas aqui são só pelo Santa Cruz. Eu quero saber o seguinte, se o senhor remou por outros clubes e também se o senhor ganhou títulos, né, medalhas pelos outros clubes também. Na época em que eu remava, era a seleção baiana. Eu era remador de Santa Cruz, mas participava da seleção baiana. Então, todas essas medalhas, tanto de brasileiro, Copa Norte, foi conseguida através do Esporte Clube de Regata Santa Cruz. E depois, então, passou a ser interclubes. Aí os clubes separadamente. Nessa época, eu estava no Itapajipe já. Até 2009, eu estive no Itapajipe e
hoje estão no Santa Cruz. História das medalhas. Porque aqui é o seguinte, olha, a medalha, tem esse vice-campeonato aqui no Rio de Janeiro, em 80, certo? Foi um título que realmente foi o remo nessa época, eu fazia o remo de alto rendimento, certo? Tem como master também as medalhas de sul-americano, o sul-americano, certo? E aqui medalhas de norte e nordeste também, a Copa Norte e Nordeste, que todo ano é realizado. E como remo master, tem várias medalhas aqui, ó, de primeiro lugar nos remos master também. Bom, Paulão, a gente quer saber a importância da prática da atividade física, né, do esporte, e também na área social. A gente quer saber qual o papel que o remo vem desempenhando nesses dois âmbitos. Olha, na atividade física, é aquela questão da saúde e qualidade de vida. Na correria do dia a dia, certo? Um nível de estresse. Então é necessária a atividade física. Então o remo tem contribuído muito para suprir, suprir essas necessidades, tá? E na parte social, nós trabalhamos muito em relação à consciência cidadã dos jovens, que para que ele possa realmente melhorar a sociedade onde ele vive, transformar a própria realidade dele, só através do esporte é que ele vai conseguir transformar todo o ambiente onde ele vive, a cidade onde ele vive, o país onde ele vive. Bom, eu gostaria, inclusive, de salientar aqui o que o Paulão falou na questão da saúde. Eu tive um problema particular, quando adolescente, eu tive o pneumotórax. E na época, o médico ele chegou e falou assim, olha, vai procurar, para você expandir o seu pulmão, você tem que fazer dois tipos de atividades físicas. Ou o remo, ou a natação. Inclusive, na época, na questão social, né, vamos dizer, a gente vive aqui numa comunidade, meus pais, na época, não tinham condições de pagar para que eu fizesse natação. Então, um amigo meu, na época do Vitória, né, o remador do Vitória, ele me convidou para justamente fazer a atividade do remo lá. Disse, não, vamos lá. Eu, quanto jovem, né, fui, participei do remo e o remo contribuiu muito justamente para o problema que eu tive, né? Ele solucionou, né? Eu acabei realmente conseguindo ter uma recuperação bacana. Depois fui fazer revisões, o médico chegou e falou, não, olha, seu pulmão voltou a normal, tá legal, expandiu. Então, o remo realmente, como o Paulão acabou de falar aqui, ele tem um papel muito importante na questão da saúde, do bem-estar. Eu consegui me recuperar fisicamente de um problema, de uma cirurgia que eu fiz através do remo. Eu gostaria de deixar isso bem claro aqui. Quanto na área social, é muito importante também, né, porque o remo, na época que eu fiz a atividade, eu ainda estava no processo ainda de formação profissional. Logo depois, eu, inclusive, acabei deixando o remo, até porque eu voltei a trabalhar. E a disciplina que o remo, né, que a gente tinha de acordar todo dia, de manhã, e para o remo, isso era importante para a minha atividade profissional também, entendeu? Toda essa disciplina que o Paulão colocou aqui. Então, eu queria saber hoje, Paulão, o seguinte, depois de fechando a aspa aqui do meu depoimento, os problemas hoje que o remo vem enfrentando, né, para a sobrevivência dos clubes, né? A gente sabe que o remo na Península de Itapajipana ele vem passando por bastante dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco disso. Olha, as dificuldades são muitas, certo? Nós conseguimos alguns apoios, mas ainda não é suficiente para suprir todas as carências que hoje nós enfrentamos, quanto a questões de material, barcos. Nós temos barcos aí com 30 anos de uso, entendeu? E barcos, a própria alimentação dos atletas, entendeu? Porque o clube não tem muitas condições, assim, em termos de receita, para suprir essas necessidades. Então, a gente tenta, daqui e dali, conseguir algum recurso. Mas é necessário, existe essa defasagem, essa carência ainda na parte de materiais para o remo, na parte também dessa parte de dar uma condição melhor ao atleta.
Bom, Paulão, é o seguinte, quando eu remei, existia ainda os barcos de madeira, né? Que estava na transição entre os barcos de madeira e os de fibra, né? Eu queria saber o seguinte, como é que está essa renovação e se existem políticas públicas, né, para apoiar isso, se existem patrocínios também para apoiar essa questão dessa transição dos barcos e também na questão do campeonato. Olha, em termos de políticas públicas, apoio a essas questões, hoje nós, no Santa Cruz, nós só temos competição mesmo, só temos 2 barcos de competição. O restante são barcos de fibra de vidro. Quer dizer, 70% são fibra de vidro e 30% barcos de fibra de carbono, que é o top hoje em termos de tecnologia na área do esporte náutico. E também projetos. Ultimamente, vem alguns projetos, mas os projetos atendem não 100%. E na área de apoio, nós, no Santa Cruz, hoje só temos mesmo as pessoas que têm barcos, que guardam lá, que pagam a mensalidade. Fora disso, nós não temos. E algumas pessoas que colaboram conosco. Mas patrocínio direto de empresas nós não temos. Bom, Paulão, a gente quer saber como é que está o campeonato de 2019, como é que vai ser as disputas, já começou, se já iniciou. Fala aí um pouco para a gente sobre isso aí. Nós temos um calendário para 2019, são 5 regatas ano. A partir de abril, 7 de abril, é a primeira regata do Campeonato Baiano, certo? E durante o ano nós temos uma Copa Norte, Norte e Nordeste de remo, e temos o Campeonato Brasileiro de barcos longos, barcos curtos, e também temos o Para-Remo, que é o remo adaptado. E o Brasileiro de Master também. São esses eventos que vão ocorrer durante esse ano de 2019. Bom, como o Paulão falou aqui, a parte de apoio é importante. Inclusive, o nosso trabalho aqui, ele só é realizado, ele só está sendo feito justamente por causa dos apoios. Inclusive, é importante salientar aqui que a gente tem um apoio aqui da Gama Color, né, nas confecções das nossas canecas aqui do programa. E a Gama Color tem os serviços fotográficos, fotos para casamentos, eventos, aniversários, batizados, materiais de artigos para presentes, convites e lembranças, né? Nos apoiou aqui com esse trabalho aqui, né, que eles têm o serviço aqui, o produto que eles têm, que confeccionou aqui as nossas canecas do programa. A gente também tem um apoio, né, da parte técnica do AP do Risos e da R-Som. E também é importante falar que um dos nossos apoiadores aqui em parte de produção é o Afoxel Minirá e a SEMA. E é justamente nessa questão de apoio que a gente pede que vocês também apoiem a questão do remo, porque para que esse trabalho, né, esportivo continue sendo feito, para a manutenção desse trabalho, é importante que se tenha apoiadores. Assim como o nosso programa tem os nossos apoiadores, é importante que o remo também tenha. E eu quero deixar aqui o espaço agora para que o Paulão fale sobre os contatos, né? Ele fala um pouco dos contatos para quem quiser apoiar o remo e também faça suas considerações finais. Olha, os contatos é o seguinte, o telefone que tem o WhatsApp é o 98812-6987. E o e-mail é tivoli@hotmail.com. Tivoli com 2 L's. E as considerações finais é o seguinte, o esporte, ele é um agente transformador. E eu acho que ele tem que fazer parte da vida de todo cidadão, de todas as pessoas. E então eu estou deixando aqui para que pratiquem qualquer esporte, seja náutico, seja terrestre, seja qualquer tipo de esporte. E convido vocês a conhecer um pouco do remo, que é um esporte náutico e oferece várias vantagens, tanto a nível psíquico, físico, em todos os níveis. É importantíssimo. Obrigado. Bom, a gente está aqui finalizando mais um programa do CBX, né, o Fair Play CBX, e a gente queria aqui deixar também os nossos contatos, né? É importante que vocês façam parte da nossa rede para poder estar acompanhando o programa, né,
está acompanhando os nossos quadros também. No YouTube, a gente tem no YouTube o nosso canal, que é o CBX Esporte TV. Só é colocar lá na pesquisa, se inscreva lá no nosso canal. A gente tem também agora o Instagram, que é o @CBX Esporte TV, tudo junto. E também temos lá a nossa fanpage, que é a página no Facebook, que está lá também, facebook.com/CBX Esporte TV. Chega lá, acesse, curta nossa página, que você vai estar por dentro dessa matéria e de mais outras matérias que a gente vai estar fazendo aqui ao longo do tempo, né? Muito obrigado pela presença de vocês e mais uma vez, salve CBX, estamos todos conectados. Tem cidade assim não. Eu sei que logo quando iniciou nos remotos, né? Pronto, eu vou fazer outra Em pergunta. 1904, vamos dizer assim. Quantos títulos hoje o Santa Cruz tem, você sabe dizer? Rapaz, títulos são muitos. Do Foi uma homenagem do Esporte Clube de Regata Santa Cruz, quando eu consegui o segundo lugar, vice-campeão brasileiro, em 1980. Aí o clube, para me homenagear, deu essa condecoração aqui.